Eu quero compartilhar algo com vocês hoje que Deus colocou no meu coração, que é sobre reinar em vida. Você já pensou na palavra que diz que nós fomos chamados para reinar em vida? Já pensou nessa palavra bem? Já pensou de verdade? Nós sabemos que quando viemos para Jesus, nós temos uma vida eterna com Ele, salvação. Nós temos um reino de amor nos esperando por pelo menos 1000 anos. E depois desses 1000 anos, nós teremos um reinado eterno de glória com o nosso Criador. Isso é muito bom. É muito bom nós olharmos para a eternidade e sabermos que nós vamos reinar com Cristo. Mas você já parou para pensar que nesta era presente, nesse tempo, enquanto você vive nessa terra, o Senhor te convida para reinar. Reinar em vida, reinar no seu mundo, reinar na sua terra. É interessante notarmos que a palavra evangelho significa boa notícia, significa boa nova. Mas ultimamente, ou religiosamente, em algumas placas, evangelho não é necessariamente uma boa notícia. As pessoas, elas sentem um peso em ter que vir para a igreja, elas sentem um peso em ter que se tornar um cristão, ou virar um crente, ou sei lá, que nome usa para esse tipo de situação religiosa. O fato é que as pessoas têm que olhar para nós e ver o poder do evangelho em nós. Não por uma placa, não por um título que carregamos, não por roupa que usamos, não por trejeitos nas palavras, mas sim pela vida que nós temos. Uma vida coerente com a vida de Cristo. E para que essas pessoas, para que o mundo receba a mensagem verdadeira do Evangelho, a mensagem completa de Deus, elas precisam ver a bênção de Deus em nós. Elas precisam ver que você é bem-sucedido, que você é próspero, que você é feliz. Claro que prosperidade não necessariamente trata-se de dinheiro, embora prosperidade também envolva dinheiro. Dinheiro também faz parte de uma vida próspera. Mas uma vida próspera vai muito além do que apenas finanças. Nós entendemos que através de Jesus, somente através dele, nós temos poder para reinar em vida. A graça de Deus, a justiça divina nos impulsionam. Elas movem cada filho e filha de Deus para reinar em vida. E eu vou te provar isso no texto de Romanos. Se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir no capítulo 5 de Romanos. Se você está vindo pela primeira vez, não trouxe Bíblia, não tem aí um aplicativo no seu celular, não tem problema, nós lançamos aqui no telão. Romanos 5, versículo 17, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, amém? A primeira parte do versículo diz: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. De quem é este que a Bíblia está falando? De Adão, o primeiro homem. Se pela transgressão de Adão a morte reinou, por que a morte reinou? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte reinou a partir de Adão até Cristo. Então, o apóstolo Paulo, escritor dos Romanos, ele diz assim: se pela transgressão de Adão a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça. Quem que tem recebido aqui a imensa provisão da graça de Deus? Quem tem recebido? Amém, amém, amém. Então está falando de nós. Está falando de mim e de você. Nós que recebemos a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Olha o que diz o texto. A justiça é uma dádiva. É um dom. Você recebeu o dom da justiça de Deus, amém?
Está falando de nós. Essas pessoas reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. É possível reinarmos em vida? É. Não por mérito próprio. Não porque você é bonzinho, porque você cumpre uma lista do que fazer e outra lista do que não fazer. Não. É possível nós reinarmos em vida por meio do que Jesus Cristo fez por nós. Por causa da sua cruz, por causa da sua ressurreição. Ele é chamado na palavra de Deus o segundo Adão. Então, se pelo primeiro Adão a morte reinou, muito mais, aqueles que recebem a graça e a justiça de vida reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus te chama para reinar com Ele, em vida. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a sua vida pode ser muito, muito, muito melhor do que você imagina. Resumindo, é isso. Reinar em vida não significa que você tem que ser dominador de pessoas. As pessoas enxergam o reino assim, né? Como um imperialista, um imperador. Dominador, e ele tem em seu reino vários súditos, várias pessoas que mandam e desmandam e faz como quer. Não é isso. O reino não é usado para autopromoção. O reinar em vida aqui envolve sobre o seu território, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as pessoas que você alcança, você ter amor, você ter bondade, graça, provisão, e você ter domínio, governo sobre essas pessoas, sobre as circunstâncias que acontecem na sua vida, sobre a sua provisão. Então nós vamos entender um pouco mais sobre o que é reinar em vida. Mas de uma forma bem geral, eu quero te dizer algo. Nós vivemos um país com muitos problemas. Nós estamos agora saindo de um período de crise, recessão econômica muito grande, não é verdade? E aí, diante de tantos problemas, eu entendo que reinar em vida é trazer a solução, é trazer as respostas do céu para os problemas terrenos. Isso é reinar em vida, porque se é por meio de Jesus, Jesus está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Se é através dele, nós temos que primeiro passar por ele, passar pelas regiões celestiais, encontrar a solução que Deus já criou, já liberou no céu dos céus e trazer e estabelecer na terra o reino de Deus através da sua vida. Deus nos chamou para trazer soluções para o mundo. Deus não nos chamou para viver em problema ou no caos que o mundo está. Deus não te chamou para se compactuar com crise, não. Deus nos chamou para ser solução para a terra. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus tem te dado autoridade. A palavra diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Quanto mais uma crise econômica, financeira. Ei, vamos aprender. Essa noite é para nós aprendermos o que Jesus quer, ou como Jesus quer que reinemos. O que é preciso para reinar em vida? Deus colocou no meu coração 4 princípios que você deve aprender, que é preciso para reinar em vida. 4 princípios. Não são todos os princípios, eu não tenho de forma alguma pretensão de falar isso. Mas são 4 princípios que Deus ministrou ao meu coração, que são importantes para reinar em vida. Eu sei que tem várias pessoas anotando, então anote aí. O primeiro princípio para reinar em vida é: veja o seu passado como Deus vê. Esse é um primeiro princípio importantíssimo. Tem muitas pessoas que gostam ou costumam remoer o seu passado. E por causa do que fizeram no passado, por causa do que fizeram antigamente, a sua vida no presente está travada. Você não consegue ir para frente, você não consegue sonhar, você não consegue se desvincular de uma pessoa, de um trauma, você não consegue se destravar. As pessoas estão travadas no presente, porque ainda estão vivendo com remorso do passado. Então, o primeiro princípio para reinar em vida: aprenda a ver o seu passado como Deus vê. Eu te pergunto, como Deus vê o seu passado? Como Deus vê o seu passado?
Eu vou contar uma historinha para ver se te ajuda a trazer essa resposta. Tem pessoas que vão orar a Deus e falam: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu errei semana passada de novo. Me perdoa, Senhor, porque mês passado eu cometi de novo aquele erro que eu não devia. Me perdoa, me perdoa. Tem pessoas, irmão, acredite se quiser. Como pastor, às vezes eu atendo pessoas, eu vejo que a pessoa ainda tem um problema, ela não consegue se liberar perdão de coisas que aconteceram há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E elas chegam diante de Deus: Deus, muda a minha história de 10 anos atrás. De coisas que ficaram lá há muito tempo. Mas você concorda comigo que para Deus não tem diferença do que é 10 anos atrás, do que foi ontem? Amém? Você concorda comigo nisso? Então, para Deus, o que foi ontem, o que foi há 10 anos atrás, é passado. Passado é passado, amém? Então, você chega diante de Deus: Deus, me perdoa pelo que eu fiz no passado. E Deus te responde: no passado? Eu não tenho registro nenhum aqui do que você fez no passado. Do que você está falando? As pessoas estão preocupadas com o que fizeram lá atrás. Elas acham que Deus está travando, está bloqueando a vida delas porque elas fizeram lá atrás. E quando você vai perguntar para Deus, Deus: espera aí, eu não tenho nenhum registro aqui do que você fez no passado. Eu tenho registro a partir do dia que você conheceu Jesus Cristo e você se tornou uma nova criatura. E as coisas velhas já era. Eis que tudo se fez novo. Você ainda não entendeu? Eu preciso te mostrar na Bíblia? Então tá bom. Hebreus capítulo 10, verso 17. Diz o Senhor: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isso é suficiente para você? Dos seus pecados, das suas iniquidades, Deus está dizendo: eu não me lembrarei mais. Acabou. Aí eu te pergunto, se Deus não lembra mais, por que você ainda lembra? Aprenda a olhar para o seu passado como Deus vê. Se Ele disse que não se lembra mais, você não precisa mais trazer à memória o que diante de Deus não existe. O versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Com água pura. Olha que incrível essa parte. Para nos purificar de uma consciência culpada. Está vendo ali na penúltima linha? Porque às vezes você carrega dentro de você tamanho remorso do seu passado, você não consegue se desvincular daquilo que aconteceu lá atrás, e a sua consciência carrega a culpa, pesa o seu coração, você não consegue sonhar, você se trava, você não consegue projetar o futuro, porque a sua consciência está culpada, está sobrecarregada de coisas que não deveria mais carregar. Está pesado o seu coração por causa do passado. Então, de uma vez por todas, igreja, aprenda a olhar para o seu passado como Deus o vê. Dos seus pecados Ele não se lembra mais. Dos seus erros, das suas iniquidades, Ele já jogou no famoso mar, o mar do esquecimento. Não tem registro algum. A dívida que era contrária, a dívida que estava contra nós, diz a palavra de Deus que ela foi pregada no alto da cruz. Não existe mais dívida contra mim, contra você. Não existe mais nada para nos acusar. Então chega de culpa, chega de remorso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que todo santo tem um passado, assim como todo pecador tem um futuro. Então, quer aprender uma coisa para reinar em vida? Quer aprender um princípio? Aprenda a esquecer do seu passado. Não se lembre mais. Faça como Deus. Passa a olhar para frente e a ver o seu futuro, porque é assim que Deus olha a teu respeito. Deus não olha para o que você fez ontem. Ele olha para o que você pode fazer a partir de amanhã. Ele olha para aquilo que você pode fazer a partir dessa mensagem. A partir do start do Espírito Santo em você.
Diz assim, é hoje, meu filho, é a partir de agora, a sua vida vai ser outra. Amém? Tem alguém aqui disposto? Amém? Segundo princípio, anote aí, segundo princípio. Aprenda a pensar como Deus pensa. Para reinar em vida, é preciso pensar como Deus pensa. Eu olho para Deus, o Criador de todas as coisas, e eu vejo nele um caráter e uma natureza criativa. Deus é criativo, amém? Ele criou os céus, terra, tudo que nele há e tudo que existe. Toda a vida que existe vem do nosso Deus. Ele é altamente criativo. E Ele colocou em nós parte do seu ser criativo. O DNA de Deus está em nós. Então, se a natureza de Deus é criar, a natureza que há em mim e que há em você também é criar. Por isso que eu falei, eu quero reiterar, o Espírito Santo ele me impulsiona a reiterar. Você foi chamado para criar soluções dos problemas que o mundo lá fora não está conseguindo criar, mas é porque eles ainda não te conhecem. Que quando você abrir sua boca, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa, vai te dar a solução para tudo, porque você é a conexão entre céus e terra. Você é a luz de Deus, sal divino na terra. Amém, igreja? Comece a pensar como Deus pensa. Para de olhar para os problemas e dizer, que problema difícil, né? Não, esse problema não tem solução, isso aqui não tem jeito. Para todo problema que Deus olha, Ele já viu a solução. Ele não vai criar uma solução, Ele já viu a solução. Comece a pensar como Deus pensa. Porque Deus está reservando as melhores soluções, as melhores ideias de negócio, as melhores empresas, Ele está reservando para algum filha de Deus, amém? Os melhores aplicativos que ainda não lançaram, os melhores conceitos, as melhores artes que ninguém nunca pintou, os melhores atendimentos, a melhor ideia é teu, está reservado para você. Está na hora de você pensar como Deus pensa. Tudo que Deus pensa é com excelência. Deus não resolve nenhum problema pela metade. Se você só conseguiu resolver parte do problema, é porque você ainda não está pensando como Deus pensa. Ah, Jesus. Deus resolve tudo. 100%. Mais do que aquilo que o homem pensa, sonhou e imaginou. Porque quando Deus derrama a bênção, é super abundante. Vai além da expectativa humana. Então, quando você estiver alinhado com os pensamentos do reino de Deus, tudo aquilo que você fizer, tocar e pensar, vai ser além da expectativa humana. Isso é reinar em vida. Olha o que a palavra diz em Coríntios. 1 de Coríntios, no capítulo 2, verso 16, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Cadê os filhos de Deus aí? Essa é a igreja dos filhos de Deus, amém? Então diga assim, nós temos a mente de Cristo. Eu vou dar mais uma chance de você reforçar a mensagem no seu interior. Diga assim, eu tenho. Pode ser melhor, diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a solução de Cristo. Mais forte, diga, eu tenho a solução que a terra espera. Está em Cristo Jesus e em mim também. Aleluia! É isso. Graças a Deus. Pensar constantemente no que Deus pensa é um exercício. Eu vou compartilhar com vocês algo do meu devocional, do meu íntimo. Quase todos os dias eu peço a Deus, Senhor, ativa em mim nesse dia a mente de Cristo. Que não sejam os meus pensamentos, mas que sejam os pensamentos de Cristo. Quase todos os dias eu confirmo aquilo que a Escritura diz ao meu respeito. Eu dou voz profética para a palavra do Senhor em mim. Você precisa fazer isso. É um exercício. E às vezes quando eu me pego com algum pensamento humano, do Adão que já morreu, mas de vez em quando ele quer tentar ressuscitar. Sabe aquele Adão que já morreu, aquele pecador que desacredita, que vive remoendo o passado, que de vez em quando quer falar no seu interior? Então, de vez em quando esse Adão resolve aparecer, opa, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Jesus não pensaria assim nunca.
Eu tenho a mente de Cristo, eu não posso deixar esse pensamento me dominar. E todas as vezes que eu encontro um problema pela frente, que eu não consigo achar a solução, eu falo, Espírito Santo, a mente de Cristo precisa ser ativada. Porque enquanto eu ainda não enxergar a solução para esse problema, quer dizer que eu estou usando a minha mente humana, não é a mente de Cristo. E todas as soluções que Deus te der, tem que dar em concordância plena com a palavra de Deus. Então, se um pensamento seu destoa do que está escrito na palavra de Deus, não é pensamento de Cristo. Cristo não tem duas palavras, amém, igreja? Ele só tem uma palavra. Ele é fiel para cumprir aquilo que disse. Então, o seu pensamento tem que estar especialmente alinhado e centralizado nas Escrituras. Pensar como Deus pensa é um sinal de maturidade. E Deus nos chamou para ser filhos maduros, amém, igreja? Filhos maduros. O filho maduro, ele pensa como o pai pensa. E eu te pergunto, como Deus pensa? Como Deus pensa? Jeremias 29, verso 11. O Senhor diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o teu Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Deus é sempre bondoso e sempre cheio de graça. Tudo que Deus pensa ao seu respeito é de paz, de amor e de bondade. Se algum pensamento tem dentro de você de mal, de violência, de vingança, de inveja, de discórdia, esse não é o pensamento de Cristo. Deus está dizendo que todos os seus pensamentos são de paz e não de mal. A natureza de Deus não permite que ele pense mal acerca de seus filhos. O pensamento de Deus para nós é sempre cheio de prosperidade, de bondade e de graça. E é muito bom saber disso, né, igreja? Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa nova. Quer aprender o terceiro princípio para reinar em vida? Anote aí, terceiro princípio para reinar em vida. Cultive os bons relacionamentos. Aprenda a cultivar os bons relacionamentos e a valorizar as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Por que eu quero comentar isso aqui? Porque tem gente que tem dificuldade de se relacionar com quem pensa diferente dele. Tem pessoas que se no trabalho tem alguém do seu lado que trabalha com você, que pensa totalmente diferente de você, você não consegue se aproximar, não consegue se relacionar, não consegue demonstrar amor para essa pessoa. Tem pessoas que só porque divergem em alguma situação com você, você tem resistência, você tem dificuldade em demonstrar amor por ela. Só porque ela torce para um time diferente. Só porque ela nasceu num lugar diferente, tem um sotaque diferente. Só porque às vezes ela tem um peso diferente, um estereótipo diferente. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com quem é diferente. Mas deixa eu te dizer, a boa notícia do Evangelho é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos de igual forma. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos fazer acepção de pessoas. No seu meio, na sua terra, você quer reinar em vida? Aprenda a se relacionar com todas as pessoas. Aprenda a falar com todo tipo de gente. Não importa se é muito pecador e você se sente santo. Não, mas isso aí é pecador, isso aí só fala bobagem. Aprenda a amá-lo com suas limitações. Porque o apóstolo Paulo ele diz assim, eu me fiz fraco para os fracos. Eu me fiz forte para os fortes, eu me fiz grego para os gregos. Para quê? Para tentar ganhar todos. Porque o amor abre mão do seu direito de verdade. E quem ama mesmo, segundo o caráter de Deus, não faz acepção de pessoas. Não se limita a conversar, a se relacionar apenas com quem você gosta. Apenas com quem fala a sua língua. E eu quero ir um pouco mais além. Preste atenção. Eu sei que tem gente me ouvindo agora, que você que se sente diferente. Você não faz acepção de pessoas, mas você se faz acepção
para outras pessoas. Você tem dificuldade de se relacionar no grupo, de se incluir. Você vai, por exemplo, no GC. No GC você vê que todo mundo é igual. Está todo mundo ali, ó. É todo mundo casado, pastor. Sou eu que sou encalhado ali naquele GC, pastor. A partir de hoje, mude a palavra, mude o termo. Diga assim: eu não sou encalhado, eu sou a pérola preciosa que ninguém me descobriu ainda. E na hora certa Deus vai mandar a pessoa para achar essa pérola. E quando achar, eu vou ser o melhor marido, a melhor esposa do mundo, amém? Comece a declarar o que Deus pensa a seu respeito. Deus nunca pensou que você estava encalhado. Deus nunca, jamais Ele pensou que você estava encalhada. Ele sempre olhou para você e disse: como eu amo essa mulher. Ela não sabe o quanto ela é amada por mim. O pai sempre olhou para você e disse: como eu amo esse homem. E ele não sabe que eu estou preparando para ele o melhor casamento da face da terra. E está para acontecer daqui a pouco. Você olha para o seu GC e você diz: todo mundo nesse GC tem um carro bom. Só eu que não tenho. Você se faz acepção. Você se diferencia das pessoas. Entende o que eu estou falando? Entende? Amém? Amém? Eu tenho certeza que quase todos nós aqui, em algum momento da vida, já se sentiu menosprezado diante de um grupo. E aí você se faz acepção, você se faz o diferente. Você se coloca num nível da falsa humildade. Porque isso não tem nada a ver com humildade. Eu sou humilde perto desse grupo, não tem nada. Ei, deixa eu te falar, você tem tudo. Deus te colocou onde Ele te chamou, na sua terra, no seu meio, para você reinar em vida. Está na hora de cair essas escamas dos seus olhos de alto flagelo. Deus te chamou para você se olhar no espelho e se amar, porque todas as palavras que Deus pensa ao seu respeito são de amor, de paz e de bondade. Pare de se olhar no espelho e querer ser como alguém. Tem gente que quer reinar em vida, pastor Elan, mas não quer reinar na sua vida. Tem gente que quer reinar na vida do vizinho. Porque a grama do vizinho parece sempre melhor. Tem gente que quer reinar no território dos outros, não é no território que Deus te deu para reinar. Reinar em vida é reinar sobre as pessoas, sobre o seu mundo. Chega de ser levado pelo veneno da picada da cobra chamada inveja, porque a inveja só traz comparação, e essa comparação só vai te fazer uma pessoa pior. Não existe uma comparação benéfica, toda comparação é para o mal. Porque na comparação ou você vai estar debaixo de alguém, vai se sentir inferior a essa pessoa, ou na comparação você vai se sentir melhor do que essa pessoa. E você vai se deixar ser levado pela soberba, pela ganância, pela altivez. Então não existe boas comparações. Quer reinar em vida? Aprenda a reinar sobre as pessoas que Deus te deu, sobre o território que Deus te deu. E ali você será bem sucedido. Aleluia! Eu fico olhando a história de José, por exemplo. José como escravo do Egito, na casa de Potifar, escravo. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia prosperava. Isso é reinar em vida. Na prisão, no calabouço, a palavra de Deus diz que Deus estava com ele. Porque é em Jesus você pode reinar. É quando Deus está com você e você está em Deus. Ali você pode reinar. E tudo que ele fazia prosperava. Que vai chegar um momento hoje, talvez você não consiga ver toda a prosperidade que Deus tem reservado para você. Mas vai chegar um momento que você é chamado para entrar no palácio. E quando você entrar no palácio, você vai entender todos os dias de treinamento que você teve até chegar lá. O importante é você estar com Deus, estar nele e Ele está em você. E tudo que você fazer vai prosperar. Isso é reinar em vida. Não é olhar para circunstâncias momentâneas, mas é olhar para quem Deus é. Aprenda a se relacionar com todos. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Tem gente que ministerialmente quer ser mão, mas foi chamado para ser pé. Tem gente que fica olhando para o irmão que é a orelha, e ele foi chamado para ser boca. Entende? Essa analogia que Paulo faz com o corpo é uma analogia presencial no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente olha para o outro e se compara, fala: Deus, por que eu não sou a mão? É tão bonito o seu amor, por que eu não sou aquilo ali? Fica olhando para o terreno dos outros, em vez de olhar toda a bondade, toda a graça que Deus chamou que está sobre o seu terreno. Passe a valorizar a sua família. Ei,
Eu falo aqui para os adolescentes, para os jovens que ficam olhando para os seus pais e oram para Deus: Deus, por que eu nasci nessa casa? Por que eu nasci desse pai e dessa mãe? Deus te colocou na casa certa, no lar certo. Ele te chamou para reinar naquele lugar, para ser luz e sal da terra, e é ali que Ele vai te prosperar. Isso é reinar em vida. É olhar para o território que Deus te colocou e ser próspero. Ser próspero, ser um manancial mesmo no aparente deserto. Você está olhando em volta, você só vê deserto, seja um manancial no deserto. Porque a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios. Então está na hora de jorrar essa fonte de águas vivas que o Espírito Santo libera do seu interior. Amém, igreja? E o quarto princípio para você reinar em vida, anote aí, quarto princípio, é seja próspero financeiramente. Deus nos chamou para ser próspero. A prosperidade é o padrão de vida de Deus. Afinal, não foi o próprio Deus que disse: eu sou o dono do ouro e da... É dele. O padrão de Deus é que Ele é o dono de tudo, de todas as riquezas que há. Deus não nos chamou para a pobreza. Deus nos chamou para sermos como Cristo. Por quê? Porque nós temos o direito de ser como Ele. Deus nos chamou para ser prósperos. Tudo que era promessa na lei, na nova aliança se torna herança. Na lei você tinha que fazer para conquistar. Se cumprires o que prometer, serás abençoado. Não é assim? Você tem que cumprir. Se cumprir, serás abençoado. Na nova aliança em Cristo Jesus, você é filho. Filho tem direito a tudo que o Pai tem. E se Ele é o dono do ouro e da prata, está na hora da gente pegar o nosso direito e começar a usufruir. Amém, igreja? Se te venderam o evangelho de que Filho de Deus foi chamado para ser pobre, sinto te dizer, não é essa a verdade. Venderam para nós uma imagem de um Jesus pobre, mas a verdade é que Jesus era muito rico. Jesus era muito rico. Eu não tenho tempo para explanar, eu não tenho tempo para te trazer todas as informações históricas, bíblicas, e o fato é que Jesus era muito rico. Só para te dar um lampejo, Jesus tinha 3 casas de praia, tá bom para você? Jesus era muito próspero. E assim como Ele é, a Bíblia diz que nós somos, ou deveríamos ser. A Bíblia conta a história do filho pródigo. E na história do filho pródigo, ele dá o exemplo de 2 filhos. Um que pega toda a sua herança, abandona e vai gastar tudo com o que não devia. E o outro filho que está em casa, tem direito a usufruir de tudo, só que não usava nada. Os 2 filhos nos ensinam o que não fazer. Os 2 filhos nos mostram que geralmente o ser humano toma essas 2 atitudes. Ou pega do bom e do melhor e gasta com o que não devia, ou está dentro do reino de Deus, está na casa do Pai onde tem do bom e do melhor, ouro e prata em abundância, e não usufrui do que tem. E olha o que incrível que a Bíblia nos diz. Em Provérbios 13, 22, diz assim: o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Isso é evangelho, isso é uma boa notícia. Quem aqui foi justificado por Cristo Jesus? Não, tem pouca fé. Quem aqui foi justificado pelo Senhor Jesus? Então essa palavra aqui é para você? Essa palavra está dizendo que a riqueza, está falando de dinheiro, a riqueza dos ímpios é armazenada, ela está sendo estocada, está reservada para os justos. E eu e você está na casa do Pai, tem ouro e prata para desfrutar, e você anda de braço cruzado. Estou esperando. Está no controle de Deus, se Ele quiser Ele faz, né? Estou esperando.
Se a riqueza está estocada para os justos, está armazenada, é isso que diz a palavra de Deus, está reservada para os justos, eu e você, chegou a hora da gente brilhar para esse mundo e dizer: papai, eu sou teu filho, eu quero usufruir daquilo que o Senhor tem de melhor reservado para mim nessa terra. Não é reivindicar, não é isso que eu estou falando. Não é essa postura que nós devemos ter como os filhos, nós não reivindicamos nada. O Pai já nos deu, é nosso direito. Nós só precisamos mudar a nossa mentalidade e usufruir do que Ele deu. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, porque você não foi chamado mais para ser ímpio, para ser um pecador. Você não tem mais a natureza adâmica, mas você tem agora a natureza de Jesus. E tudo aquilo que Jesus tem, conquistou na cruz, é seu por direito. Às vezes nós ficamos como aquele filho que estava na casa do pai, tem tudo ao seu redor e não usufrui de nada. Preste atenção no que eu vou te dizer: prosperidade não é o que você tem. Guarda aqui que eu vou falar. Prosperidade não é o que você tem, prosperidade é a sua natureza. Você é filho de Deus, filha de Deus, ponto final. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Você se tornou um com Deus, é nova criatura. Quem é você? Isso é prosperidade. Para reinar em vida, nós precisamos aprender a usufruir daquilo que já está reservado e estocado para nós. Daquilo que é nosso por direito. Quando a Bíblia fala que está tudo armazenado, eu vejo aqui a graça de Deus. Porque tudo que nós precisamos não é conquistar, não é lutar. Você não tem que vencer inimigo, batalhar, matar um leão por dia, não. Você tem que usufruir daquilo que já está reservado para você. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, já estão todas as coisas que você precisa. Está na hora da gente ativar essa forma de pensar. A Bíblia fala em Salmo 35, verso 27, que Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Deus se alegra. Essa é a palavra de Deus. Ora, se Deus se alegra com a prosperidade, é possível Deus se entristecer com a pobreza? Diga você. Se Deus se alegra com a prosperidade, com o espírito miserável, com a miserabilidade, com aquele cara que sabe, não abre mão para nada, não sabe o que é doar, não sabe se liberar, não sabe viver uma vida abundante, será que é possível Deus se entristecer com um comportamento desse? Como um filho que vive na casa do pai, tem bom e melhor para usufruir e não faz nada, não se importa com o que o pai tem para dar? Porque se Deus é amor e se Ele gosta de dar, eu penso na minha vida como pai. Eu sou um pai de amor, eu gosto de dar. Se eu chegar muito empolgado para dar um presente para o meu filho e dizer: não quero, não preciso, não quero, eu como pai vou ficar chateado. Um pensamento inteligente é: se Deus se alegra com a prosperidade, eu tenho certeza que Ele não se alegra com a pobreza e com a miserabilidade. Ele não se alegra em ver um filho dele, que tinha tudo bom e do melhor, padecendo necessidade, simplesmente porque não entendeu a mensagem do Evangelho. Simplesmente porque não entendeu a boa notícia que Deus tem para te dar, não entendeu que Ele está te chamando para reinar em vida. Nós precisamos entender que pela graça Deus já nos deu tudo. Tudo que você precisa para reinar em vida. E a pergunta inteligente é: por que Deus quer que eu reine em vida? Por que Deus quer que eu usufrua do bom e do melhor, que eu seja próspero, que eu me relacione bem? Por que Deus quer que eu cultive, que eu entenda o meu passado não existe mais e que eu passe a pensar: por que Deus quer isso? A resposta é: porque você precisa brilhar sobre as trevas. Você foi chamado para ser luz. Amém, igreja? Nós somos luz, amém? Somos sal da terra, amém? E o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 5. Verso 15 diz assim: também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar alto. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
Ou seja, Deus te chamou para ser filho, Deus te chamou para viver um evangelho de verdade. Ele colocou luz no seu interior, você está nele, ele está em você. É uma só criatura com Cristo Jesus. Tem luz? Deus está falando, não se esconde luz debaixo da mesa. A luz foi feita para brilhar. Se coloca a luz em lugar alto. Deus está falando aqui de posição. Deus está falando de posição. Quem entende? Amém? Amém? Tem uma vaga lá no seu trabalho, tem uma concorrência grande para aquela vaga, Deus está reservado ela para os filhos de Deus. Amém? Está uma vaga de diretor, tem uma oportunidade para ser sócio de um grande negócio, Deus está reservado para você uma posição alta. Amém? Deus nos chama para estar num lugar alto, num lugar de destaque. Esse é o evangelho, para quê? Porque a luz que há em ti precisa brilhar sobre as trevas. Lembra daquele versículo que diz, se a luz que há em ti não brilha, se são trevas, se a luz que há em ti são trevas, ó, quão grandes trevas serão. Por quê? Se você não usa a luz que está em você, você vive como aquele filho que não usufrui de nada, esconde a luz, ó, quão grandes trevas serão. A luz não serve para nada. A não ser que ele esteja numa alta posição, a não ser que ele esteja num lugar de destaque. Então chegou a hora de nós, filhos de Deus, reinar em vida. Deus está esperando que a gente venha assumir as melhores vagas de Joinville, amém? Deus está esperando que nós venhamos ter os melhores salários de Joinville, amém? O que é preciso para isso? Siga esses 4 princípios. É um bom começo. É um bom começo. E a partir daí o Espírito Santo vai te inspirando a se tornar cada vez melhor em Cristo Jesus. Você vai entendendo sua natureza, sua identidade, e você se torna cada vez mais parecido com Cristo. Porque você só pode reinar em vida através de Cristo. É isso que diz o versículo. Reinar em vida através de Cristo Jesus. E é interessante que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha que incrível isso. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você se tornou um com Jesus. Você foi reconciliado. Você está nele. Você está em Jesus. Você é um com ele. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais a sua natureza pecadora. Ele não olha mais para você, homem e mulher, e te enxerga como pecador. Mas quando Ele olha para você, Ele vê Cristo Jesus em você. Porque nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele numa nova criatura. Então toda vez que Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus em você. Toda hora que Ele olha para você, Ele vê um rei em você. Por isso que você foi chamado para reinar em vida. Aprenda a enxergar para si mesmo como Deus te enxerga. Aprenda a olhar para você como Deus vê. Porque Deus vê vitória, Deus vê bênção, Deus vê Jesus. Ele não olha o seu passado, Ele não olha as suas limitações na maneira de pensar. Mas Ele enxerga tudo aquilo que você pode usufruir, tudo aquilo que você pode viver através da graça, da cruz, do sangue do nosso Senhor Jesus. Amém? Essa é a vida que Deus tem para nós. Amém, igreja? Você deseja viver essa vida? Deseja reinar em Cristo Jesus? Fale isso com o Senhor agora. Eu vou te dar a oportunidade de você falar agora com o Pai. Por favor, feche seus olhos onde você estiver.